Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal de matemática, humilde canal, só com o intuito de tentar ajudar os alunos, principalmente vocês aí do 8º ano, a tentar resolver alguns exercícios, tá? Vou comentar aqui três itens de um exercício que eu deixei na semana passada para vocês, envolvendo notação científica. A notação científica, como já discutimos em vídeos anteriores, ele possui, é um número que possui a base 10, né? E aqui nós estamos envolvendo algumas operações com números escritos na forma de notação científica. No caso, adição, subtração, além da multiplicação, claro. Bom, a ideia é você simplificar a coisa. A ideia é você descobrir uma estratégia para resolver da maneira que você entenda ser mais simples para você. Porém, em matemática, para você conseguir simplificar algumas contas, é preciso estudar, é preciso ter pré-requisitos. Então, por exemplo, isso aqui é um assunto do 8º ano, necessita de pré-requisitos do 7º e do 6º ano, além, claro, de algumas coisas que já foram vistas no 8º ano, né? Bom, enfim, vamos lá. Aqui eu tenho dois números escritos na notação científica que eu preciso somar. Então a ideia é a seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, olha aqui, ó, o expoente é menos 3 e aqui o expoente é 3. Então, neste caso, como os expoentes são diferentes e fica meio complicado para tentar escrever este número como expoente 3 ou este como expoente menos 3, eu vou pensar o seguinte, ó, 10 elevado a menos 3 significa que eu vou deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda, certo? 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1000, tá bom? Esse eu vou fazer passo a passo. 56,7 vezes 1 sobre 1000. Por que 1000? Eu inverti o número. A partir do momento que eu inverto esse número, fica 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000. Volto a falar, é preciso pré-requisitos. Mas 10 elevado a 3 é 1000. Então aqui eu estou fazendo 0,01 vezes 1000. A ideia é que vocês não façam deste jeito aqui passo a passo, tá? Assistam o vídeo, tentam refazer esses exercícios e depois fazer direto. Bom, 56,7 vezes 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 56,7 dividido por 1000. Divisão por 1000, eu desloco a minha vírgula 3 casas para a esquerda, tá? Então, ó, esquecendo aqui, ó, expoente menos 3, eu nem precisava escrever essa fração. Eu já poderia pensar direto. Menos 3, desloco a vírgula 3 casas para a esquerda. E isto porque eu estou falando de notação científica, base 10, tá? Somente neste caso. Então, 56,7 vai ficar 0,0567, ok? Já mexi aqui. Isso eu vou escrever mais multiplicação por 1000, eu ando com a vírgula 3 casas para a direita. Então, se a base é 10 e o expoente é 3, eu ando 3 casas para a direita. Então, 0,01 ele vai ficar 10, certo? Andei a casinha 3 casas para a direita. E aí, somando este número decimal com 10, né? A parte inteira aqui é 0 e o 10 é um número inteiro.
Então, nossa resposta é 10,0567, certo? Se eu quiser, eu posso escrever esse número na notação científica, mas não há necessidade. Segundo exercício aqui. Agora vamos observar. O expoente aqui é 2 e aqui é 4. Aqui eu tenho 15.200. A minha vírgula está aqui, ó, depois desse zero. Se eu andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, fica 152, certo? Vezes, se eu andei 2 casas para a esquerda com a vírgula, eu devo somar 2 unidades no expoente. Então, fica 10 elevado a 4, menos 6,4 vezes 10 elevado a 4. O meu objetivo aqui foi escrever a base 10 com o mesmo expoente, diferentemente do item anterior, que não dava, tá? Quando a gente tiver a base 10 e os expoentes iguais, a gente vai fazer o seguinte: pegar o primeiro fator daqui, que é o 152, mantém a operação indicada, no caso a subtração, pega o fator deste outro número aqui, ó, o fator 6,4. E fora do parênteses eu escrevo o 10 elevado a 4. Certo? Bom, deixa eu ver aqui, fazer aqui. Então, fazendo 152 menos 6,4, isso vai dar 145,6 vezes 10 elevado a 4. Agora, o que eu vou fazer? Ó, este número está escrito na base 10, porém, ele ainda não está respeitando aquela definição da notação científica. Qual é essa definição? O primeiro fator precisa ser um número entre 1 e 10. O mínimo que ele pode ser é 1. Aqui é 145. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa vírgula e deslocá-la 2 casas para a esquerda. Vai ficar 1,456, certo? 1,456. Se eu desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda, eu acrescento 2 unidades aqui no expoente. Então, fica 10 elevado a 6, que é a nossa resposta. E finalizando aqui, né, eu deixei mais do que 3 itens para vocês, mas não há necessidade de corrigir todos. O importante é vocês tentarem compreender a resolução dos exercícios. Eu posso resolver 10, 20 exercícios, se você não entender nenhum, não vai adiantar nada. E eu posso resolver um e você entende o conceito que está por trás do conteúdo explicado aqui. Bom, vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho 10 elevado a 12 e 10 elevado a 17. Então, esse 10 elevado a 12, ó, esse 12, eu vou transformá-lo no 17. Como? Deslocando a vírgula 5 casas para a esquerda. Por que eu sei que são 5 casas para a esquerda? Porque 12 mais 5 dá 17. E o meu objetivo é fazer a mesma coisa do item anterior. Então, deslocando a vírgula 5 casas para a esquerda aqui, ó, vai ficar 0,0000786. A vírgula estava aqui, certo? Não, aqui, desculpa, aqui, ó, depois do 7. Então, ela ficou 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10. Se ela andou 5 casas para a esquerda, eu acrescento 5 aqui, ó. 12 mais 5, 17. Mais, aqui eu copio. 3,54 vezes 10 elevado a 17. Como os expoentes da base 10 são iguais, a gente vai escrever esse fator
e esse daqui dentro do parênteses, respeitando a operação indicada, adição. Então, 0,0000786 mais 3,54 e fora do parênteses 10 elevado a 17. Resolvendo aqui dentro, a parte inteira deste número é 3. E aqui é 0. 3 mais 0, 3, vírgula. Aqui eu tenho esta casa e esta casa decimal, certo? Que vai ficar aqui, ó, 54 mais 0. Então, fica 54, 00786 vezes 10 elevado a 17. Então, a parte inteira é 3. 3 é um número maior do que 1, menor do que 10. Ou seja, está respeitando a definição da notação científica. Então, a nossa resposta é essa aqui. Certo? É isso aí. Bons estudos!